Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. E aqui estamos nós para mais uma meditação no Evangelho da Graça de Deus. Este é o seu canal Palavra da Graça e eu sou Oswaldo Silva. E para a nossa meditação, nós vamos ler um versículo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, que assim diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, verso 13. E a partir daí nós queríamos meditar um pouco a respeito da soberania de Deus, que para muitos é um assunto que provoca acaloradas discussões, né? E inclusive os ateus, eles atacam muito, né? Duvidam, zombam às vezes dessa soberania de Deus, que eles falam que não existe, que é contraditória. Mas para nós que somos eleitos, para nós que temos a mente de Cristo, para nós que fomos escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo, para nós as coisas podem se tornar bem simples, se a gente acompanhar a mente do Espírito de Deus para entender as coisas de Deus e conferir coisas espirituais com as espirituais. Muito bem, irmãos, olha o que diz o versículo. Paulo escrevendo aqueles irmãos naquela época, mas é o tipo de versículo que chega até os nossos dias. Isso aqui não muda. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, essa conversa, esse versículo também combate o livre-arbítrio. E quando nós falamos de livre-arbítrio, tem gente as pessoas que defendem livre-arbítrio, que é o homem que tem que correr atrás de Deus, tem que alcançar a salvação, o homem tem que buscar Deus, tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que ir no monte, tem que ir na igreja. Um monte de práticas que na verdade não passam de práticas religiosas e doutrinas de homens. Quando a gente fala que livre-arbítrio não existe, e esse versículo está provando isso, a soberania de Deus. A vontade é de Deus, o querer é de Deus, e esse querer, ele coloca em nós. Deus é o que opera em nós, tanto a vontade de fazer alguma coisa, quanto de realizar aquela coisa. Mas quando a gente faz coisa errada, nós não entendemos, né? E tem a nossa carne também, tem a nossa vontade errada. Mesmo assim, se eu tiver uma visão do mundo, das pessoas, da sociedade moderna e falar assim, o mundo inteiro está em franca rebelião contra a vontade de Deus. Não é correto dizer isso. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo e sobre todos. Queira você ou não. Concorde você ou não. Ora, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, está escrito um versículo ali muito interessante que diz assim: quem pode endireitar o que Deus fez torto? Olha que coisa curiosa. Aí vem logo a pergunta, mas Deus fez alguma coisa torta e errada? Não. Mas o ser humano, na sua pequenez, no seu raciocínio estreito, na sua mentalidade limitada, ele olha para a natureza, ele olha ao seu redor, ele olha para o mundo e ele fala, puxa vida, isso aí está errado, isso aí está torto. Por que Deus fez assim? Precisamos endireitar, mas nem tudo está ao alcance da capacidade do ser humano de corrigir no mundo e na natureza. Há coisas sim que Deus disponibilizou para nós trabalharmos, para a gente melhorar, né? Uma coisa, uma situação, uma invenção. Agora,
Deus tem o controle absoluto de tudo e de todos, torno a repetir. Deus sabe de coisas que nós nem imaginamos. Então, como é que nós, como criaturas, como seres limitados, pequenos, que filosoficamente, cientificamente dizem aí que nós somos um grãozinho de areia nesse universo, como é que nós vamos nos posicionar diante de um Deus perfeito, infinito, todo-poderoso, altíssimo, e dizer que ele está errado e se revoltar contra o que ele realiza nesse planeta? E isso está bem claro também, vale lembrar do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Ele fala isso aí, como é que a coisa criada vai falar com o que o criou? Por que me fazes assim? Por que me fizestes assim? Não é? E ali fala da soberania de Deus no capítulo 9 de Romanos, porque ele diz assim: ou não tem direito o oleiro de pegar um vaso, pegar o barro, e daquele mesmo barro ele fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então é Deus que realiza todas as coisas. Se nós não entendemos, se a nossa mente não cansa, deixa para lá e vamos viver em paz com Deus, dando graças a Deus todos os dias, dando glória a Deus por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem. Porque as coisas ruins, na verdade, né? Tem até um provérbio popular que fala: há males que vêm para bem. Pronto. Se a gente olhar para a nossa vida no passado, todos nós temos isso, tivemos experiências amargas, mas aquilo a gente aprende, são lições, são coisas que passaram. Agora a gente não pode ficar preso a isso. Onde nós estamos? Passamos, né? Passamos. As pessoas às vezes gostam muito de citar o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte aí nessa pandemia aí do coronavírus. Não passaram? Eu mesmo contraí o coronavírus. Estou aqui saudável, curado, não é? Então, mas outros tantos pereceram. Então todos nós, e isso aqui é curioso, não é o objetivo dessa meditação, mas falando um pouquinho sobre a morte, que as pessoas não gostam de falar, todos nós vamos passar por isso, pela morte. E as pessoas ficam aí, não gostam de falar de morte, chega lá no velório, no enterro lá, é aquele desespero, tem gente que entra em paranoia, tem gente que precisa se internar, fica com sequelas, fica com traumas. Não, gente, nós temos a vida inteira para pensar nisso, para se preparar para esse momento e para entender que é uma coisa que ocorre a todo mundo, a todas as pessoas. Então ela pode ser uma coisa natural. É para ser um tabu, ser uma coisa desesperadora, exatamente por causa da soberania de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Agora, isso não quer dizer absolutamente que não vai dar nada de errado na minha vida, que tem que estar tudo sempre certinho. Isso é mentira, isso é utopia, isso é bobagem. Quem fala isso está mentindo. E nós temos aí um monte de gente aí na religião falando que você tem sempre que ter o melhor carro, a melhor casa, tem que comer carne todo dia, tem que estar com o cofre cheio de ouro, de prata, de dinheiro, de dólar. Mas quem que consegue ficar assim o tempo todo? Vai ver a vida desses ricos, milionários, né? Aí a gente vê aí a divulgação, né, na internet e falando dos homens milionários, bilionários desse mundo, aí fica todo mundo assim. Vê a vida dele, amigo. Vê se é um mar de rosas, não é? Claro que você ter recursos materiais é muito bom, muito cômodo, dá muito conforto, dá muita condição favorável para nós. Mas isso não é tudo, isso não é tudo. Senão, nenhum rico cometeria suicídio. Aliás, citando de novo o livro do Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 12, ele diz que o sono do trabalhador é tranquilo, mas a fartura do rico não deixa ele nem dormir direito à noite. Já pensou nisso?
A gente vê aí, quando fala da Mega Sena, né? Acumulou, aí o pessoal corre tudo lá para apostar, uma loucura. 120 milhões. Aí o camarada fica achando que... Gente, eu não faço ideia, eu não faço ideia do que seja 120 milhões numa conta bancária, né? Mas as pessoas não pensam, ficam se atirando nessas coisas. Aí depois a pessoa ganha um prêmio aí de milhões e sente um gosto amargo na boca. Ué, por quê? Você não devia estar pulando de alegria, você não devia estar realizado. Mas quantas pessoas se decepcionam porque esquecem do cuidado de Deus. Isso é que é a riqueza verdadeira. A misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, o favor de Deus em nossas vidas. Você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, você não acordou hoje, você não está aí de pé, esse vídeo não está disponibilizado aí para você, não é? Então nós sejamos agradecidos, sejamos agradecidos. E tem músicas aí muito bacanas, letras de música aí, que falam, eu gosto muito dessas músicas quando tem uma mensagem divina. Essa música que o Roberto Carlos fez, É Preciso Saber Viver, né, que outros cantores agora estão gravando. É preciso saber viver. E o que é saber viver? Você está tranquilo, tem um coração agradecido a Deus, não é? Até mesmo o Zeca Pagodinho, tem gente que se irrita quando vê aquela música dele. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Parece uma coisa irresponsável, uma coisa assim. Mas ouça a letra da música. Outro dia eu parei para ouvir essa música. Tem uma mensagem maravilhosa. Zeca Pagodinho, um simples. Né? Pagodeiro, sambista, sei lá o que ele é. Nem sei o estilo de música. Mas eu sei que essa música dele tem uma mensagem. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Pronto. Porque Deus é soberano e está cuidando de todos. E cuida do Roberto Carlos, e cuida do Zeca Pagodinho, cuida da minha vida e da tua. Ele provê para nós, Ele é nosso Pai. Ele nos abençoa sempre. A gente tem que parar de ficar com tanto questionamento. Tem gente aí revoltada com Deus, com raiva de Deus. E os ateus negando, né? Que Deus o quê? Deus não existe. Aí eles, muito ateu com... Uma vez eu vi um vídeo de um ateu com uma arrogância, né? Ele falando, se você fosse Deus, o mundo estaria do jeito que está? Meu Pai do céu. Ou seja, poxa, quer dizer que se eu tivesse poder como Deus, eu iria consertar o mundo? Como que ia consertar o quê? Aí diz o Benito de Paula, muita gente não conhece, eu era jovem e diz cantor Benito de Paula. E ele fez uma música também maravilhosa. Ele falou, como é que é? Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Benito de Paula, um cantor, aí, um cara da noite, e agradecendo a Deus. Agora, às vezes você vê um religioso, uma pessoa que todo domingo pega a Bíblia e vai para a igreja, e a pessoa é rancorosa, a pessoa é amarga, a pessoa não é agradecida, não sabe compartilhar as coisas boas com ninguém, não é? É isso. Então a gente tem que ver os bons exemplos, nos inspirar e reconhecer a soberania de Deus, que é muito bom para nós. Agora, se a gente quiser bater de frente com Deus, nós vamos se arrebentar. E pior, não vai mudar nada. Eu não concordo com Deus. Beleza, você é livre para isso. Você é livre. Inclusive, parece que eu não concluí quando eu falei do livre-arbítrio, né? As pessoas acham que não existe livre-arbítrio. Então vem logo um falar, então nós somos robô. Nós somos zumbis. Não podemos fazer nada, escolher nada, porque tudo é da vontade de Deus. Não. Deus nos deu uma inteligência, conhecimento, capacidade de escolher, de criar, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Então nós temos essas condições. Nós temos uma esfera de ação e de escolhas, não é? E de direção que a gente pode tomar. Mas, amigo, finalmente,
a vontade de Deus vai ser feita, realizada, cumprida. Nós temos agora no livro de Provérbios, no capítulo 16, eu lembro de um verso que diz ali: Deus criou todas as coisas com um propósito, até o ímpio para o dia do mal. A gente vê aí os bandidos, assaltantes, os malfeitores, os traficantes, né? Por que eles existem? Por que Deus não acaba com eles, não é? Porque cada um nasceu para realizar uma tarefa nessa terra. Exatamente. E nada, nem ninguém escapa, foge ao controle e à soberania de Deus. Aí há um confronto de bandidos com a polícia. Aí a polícia vai, naquela troca de tiros, o bandido morre, o assaltante morre. Soberania de Deus. Outra vez, a troca de tiros com o bandido com a polícia. Aí o policial morre. Chegou o dia dele morrer. Volta ao assunto da morte. Todos vamos partir. E ninguém sabe quando nem como. Mas vamos. Então por quê? E se revoltar, não vai resolver nada. Por que Deus não tira a morte? Ele tirou, né? Porque Ele nos dá a vida eterna. Nós estamos vivendo eternamente. Já começamos nessa vida. Vivemos vida abundante na presença de Deus. Agora, quando a gente morrer, só vai trocar de roupa. Nós vamos deixar esse corpo mortal, esse corpo virar pó, e recebemos um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, para estar na presença de Deus por toda a eternidade. É assim, é glorioso, é maravilhoso. Mas seja passando para o outro lado, ou seja, estamos aqui, temos que estar sempre louvando e adorando a Deus por sua soberana vontade. Em Romanos capítulo 8, no versículo 31, está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos do nosso lado a parceria de Deus, a amizade de Deus, o poder de Deus. Deus é por nós. Quem será contra nós? E é interessante que tem hinos aí no Inário ainda aí que fala isso aí, confessa. As pessoas confessam, cantam, mas eu estou falando, as pessoas, sempre digo, nas igrejas o pessoal canta, louva, depois sai dali e esquece tudo. Não vive aquilo. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Tem um hino que fala isso, que coisa maravilhosa, irmão. Ensina para a nossa vida, para a gente viver. E todos os dias agradecer a Deus. No início, no meio e no fim do dia. A vida inteira, todo dia, o ano todo, toda semana. Porque Deus é soberano e cuida de nós. E no Antigo Testamento ainda, para citar mais um versículo, aí é no livro do profeta Isaías. Tudo versículo bem conhecido, às vezes até de pessoas que não frequentam igreja. Eu também não frequento igreja e conheço. Isaías capítulo 43, no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem que pode impedir a ação de Deus? E Ele faz coisas maravilhosas ao nosso favor. E se há coisas que às vezes até nos prejudicam, como essa pandemia, como um tsunami, como um terremoto, mas Deus sabe por que acontecem essas coisas. Isso aí não é da nossa alçada. O que nós podemos fazer? Se revoltar? Ficar com raiva de Deus? Ficar contra Deus? Pior para nós. Não. E aí entra outro versículo de segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Você quer lutar contra a verdade? Tudo bem.
É aí que está aquela velha história, a livre agência, né? Você é livre. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se eu decidir hoje, eu falo, não, hoje eu não vou sair de casa. Vou ficar o dia inteiro no celular, vou ficar o dia inteiro dormindo. Não sei, eu sou livre para isso. Mas, finalmente, a vontade de Deus vai ser feita na minha vida, não é? Porque o Salmo 139 fala bem claro isso. O salmista diz ali que nem os ossos dele tinham se formado ainda, ele estava ali no ventre da mãe, e todos os dias da sua vida já tinha sido escrita num livro. Quem que escreveu? Nosso Deus e Pai, nosso Criador. Então o que a gente pode fazer é sempre agradecer a Deus. As pessoas não fazem oração, as pessoas fazem petição. Porque, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, mas esse Deus soberano já providenciou o melhor para nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, declara, de uma forma bem simples, bem nítida ali, que o Senhor, nosso Deus, já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Então, isso é para eles, ele já decretou isso, bênçãos a nosso favor, para a nossa vida. A gente tem que saber isso e viver por isso. E como diz o verso de Romanos que lemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem algum poder paralelo ao poder de Deus? Dizem que sim, né? As pessoas falam que tem um diabo, um satanás, que é... Gente, e daí? A palavra está perguntando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai ter capacidade, competência para combater aqueles que Deus está protegendo e defendendo? Somos filhos de Deus, somos a família de Deus. Quem será contra nós? Quem ousará? E aí nós temos que ficar tranquilo. Mas amanhã ou depois eu posso sofrer um assalto, um sequestro, mas eu estou confiante na graça, no poder, na proteção de Deus, sabendo que a vontade dele vai ser feita. E Romanos capítulo 12 diz que a vontade dele é perfeita, agradável e boa vontade de Deus. É por isso que nós vivemos por fé, não por vista. Tem música aí que os crentes cantam. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel. Pronto, irmãos, é isso mesmo. É viver por fé, não por vista. Essa tríade, ela tem que estar, nós temos que estar envolvida com ela. Ministério do Espírito, a época da graça e o viver pela fé. Porque nós não vemos e nem precisamos ver Deus, mas sabemos que pelo seu Espírito Santo ele habita em nós. Paulo também declarou isso em Gálatas 2:20. Gálatas 1:10. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que ele não está lá na Palestina, andando para lá e para cá, ensinando o Sermão da Montanha. Ele já fez isso. Ele fez isso num corpo humano. Agora, ele é Espírito perfeito, poderoso, e habita em nós. E o ministério dele agora é abrangente, alcançando a humanidade inteira, e não só um povo local, não só o povo judeu. Porque ao derramar aquele sangue na cruz, ele remiu os pecados do seu povo, dos judeus de Israel, resgatou eles da maldição da lei, cravou tudo na cruz, e este sangue também, nós que estávamos longe, né, que não somos judeus, somos gentios, nos trouxe para perto e agora fez um povo só. Nascemos sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus, o cuidado de Deus.
nosso Pai eterno, amoroso, celestial, que cuida de mim e de você. Então, irmãos, a vontade de Deus é feita. A soberania de Deus. Agora eu só falo que eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida. Se eu quiser, eu faço o que eu não. Eu decido o meu destino. Quando eu morrer, para onde que eu vou, gente? Então Deus é o quê? Deus está lá de braço cruzado, abaixa a cabeça e tem que respeitar a minha vontade? Não. Isso não existe. Quem manda no universo, quem manda nesse mundo, no planeta, nas sociedades, nos reinos, é Deus. Ele é soberano. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Altíssimo. E nos braços dele devemos descansar. E ser sempre agradecidos a Ele. E não nos deixar envolver, iludir por práticas religiosas, doutrinas de homens. Religião tem de monte aí pelo mundo afora. Você quer praticar religião, fica à vontade. Só que prática religiosa não resolve a questão espiritual na vida do ser humano. Só o Espírito de Deus pode nos realizar. Como está no livro de João, capítulo 4, Jesus conversando com aquela samaritana falou, Deus é Espírito. Não importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É assim que vivemos. Embora vivendo no corpo humano, mas nós somos seres espirituais também. Que Deus nos elegeu. E quando nós morremos, nós vamos entrar nessa vida espiritual definitivamente. Já vivemos aqui. Por isso que temos que viver em espírito, e não pela carne, pela vista, pelo físico, pela brutalidade, pela arrogância, pelo ódio, pela indiferença, pelo preconceito, pelo racismo, pela xenofobia, nada disso. Nós temos que saber que nós somos irmãos. Nós agora somos povo de Deus. Não tem mais estrangeiro, não tem privilégio para ninguém. O grande da igreja, o cabeça, chama-se Jesus Cristo. E todos nós somos irmãos. Seja feliz debaixo da soberania de Deus. Prospere, alegre-se e tenha um coração sempre agradecido. Amém.